Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de nivelamento em matemática, né? Está sendo ofertado aí pela FAED. É, Hoje a gente vai abordar um tema que ele é um assunto que ele é bastante recorrente, tanto ele pertence, né, à grade básica de matemática de qualquer curso, como ele é um assunto recorrente em concursos públicos e enfim, das mais diversas, dos mais diversos tipos de seleções Brasil afora. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre regra de três, a famosa regra de três. Na verdade, a regra de proporção, né? É, a regra de três, que a gente simplifica falando dessa maneira, é nada mais nada menos do que a regrinha de proporção. Compreender a relação, as relações proporcionais entre as grandezas, certo? Então nós temos a regra de três simples, que é quando envolve duas grandezas, e a regra de três composta, que é quando envolve três ou mais grandezas, ok? Hoje estaremos trabalhando essa ideia juntamente com vocês. Seguiremos o mesmo modo de atuação. Vou dar uma breve definição, uma breve explicação e, posteriormente, seguiremos para exemplos práticos, certo? Utilizando os nossos recursos que já conhecemos, tá bom? Então, passo aqui para a nossa lousa, para que a gente possa explorar algumas coisas. Então, vamos lá. Tem aqui, né? Já até coloquei aqui a regrinha de três. Deixa eu pegar essa definição que eu tinha disponibilizado, tá? Ela aqui centralizada, certo? Quando a gente fala de regra de três, né, dessa famosa regra de três, e vamos simplificar usando esse termo mesmo, o que mais pode se tornar complicado nessa relação é justamente compreender quando que nós estamos falando de uma relação entre grandezas direta e quando que nós estamos falando de uma relação entre grandezas inversa, diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? O grande, o grande X, né, desse tipo de questão, envolvendo esse tipo de conteúdo, é justamente captar essa informação, quando que é diretamente proporcional, quando que é inversamente proporcional, certo? Até aqui numa definição bem simples, né? A gente iremos explorar mais adiante. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica uma variação na mesma proporção da outra, certo? Vamos lá, para um exemplo bem prático e direto. Aqui esse tipo de questão, gente. Tem macetes, né? Vou deixar aí para vocês essa questão dos macetes e tudo mais. A gente explorar nas resoluções de questões futuras. Mas para que a gente consiga entender a noção básica. O que diz essa definição aqui na parte de direta, né? Quando ele diz que duas grandezas são diretamente proporcional, quando a variação de uma implica uma variação na mesma proporção da outra. Ele está dizendo o seguinte, ó, é quando eu relaciono duas grandezas e na medida que eu altero na medida que eu altero uma grandeza, a outra também implica, né, na alteração da outra também na mesma proporção, certo? Na mesma proporção. Vamos lá, há um exemplo bem prático aqui, os exemplos mais simples para vocês começarem a compreender de melhor maneira. Suponhamos que em uma determinada, sei lá, em uma determinada cantina, para alimentar 10 pessoas, utiliza-se 3 quilos de arroz, certo? Uma determinada cantina, para alimentar 10 pessoas, utiliza-se 3 quilos de arroz. Consome 3 quilos de arroz. A pergunta seria, então, quantos quilos de arroz seriam consumidos por 20 pessoas, comendo na mesma proporção, né? Entendendo que os 20 comeriam na mesma proporção do que os 10 consomem, né? Então, você percebe que é um exemplo bem raso, um exemplo bem simples, para você entender o que é uma proporção entre grandezas, para justamente exemplificar o que está dito nessa definição. Ora, se 10 pessoas consomem 3 quilos de arroz,
Então, se eu aumento para 20 pessoas consumindo a mesma quantidade, quantos quilos de arroz serão necessários? Está vendo que eram 10 pessoas e agora são 20? Significa dizer que é o dobro de 10. Então, se aqui consumia 3, se aqui dobrou a quantidade de pessoas, aqui vai dobrar a quantidade de arroz a ser consumido. Logo, para 20 pessoas eram necessários quantos quilos de arroz? 6 quilos. Se para 10 pessoas eram 3 quilos, então para 20 pessoas, 6 quilos. Para 30 pessoas, 9 quilos. Certo? A cada 10 serão 3 quilos de arroz a mais. Então, isso aí é justamente o que diz essa relação. Duas grandezas são diretamente proporcionais, quando a variação de uma implica uma variação na mesma proporção da outra. Ok? Então, de forma muito simples, acredito eu, de compreender, exemplifiquei essa parte da relação direta. Ok? E a nossa relação inversa, né? E essa nossa relação inversa O que diz a relação inversa? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma implica uma variação na proporção inversa da outra. Olha só que interessante. O que ele está dizendo agora? Que as duas são inversamente proporcionais quando a variação de uma implica inversamente na proporção da outra. Vamos para um exemplozinho prático para a gente compreender isso bem. Imagina que eu moro na Várzea, tá? Para quem não sabe, eu moro aqui na Várzea do Giló, fica aí na parte serrana aí do Ipu. Vamos supor que eu leve daqui para Ipu, eu indo daqui para Ipu, eu leve cerca de é um exemplo, tá? 30 minutos andando a 20 km por hora. Indo bem devagar, né? Quase parando. Andando a 20 km por hora, eu faço o percurso da Várzea ao Ipu em 30 minutos, certo? Andando a 20 km por hora. Eu vou da Várzea ao Ipu em 30 minutos. Pergunto a você, se eu dobrar minha velocidade, eu dobro a velocidade, agora no lugar de ir a 20 km por hora, eu vou a 40 km por hora. O que vai acontecer com o tempo que eu levo daqui para Ipu? Pense e responda agora, nesse momento. Ora, se a 20 km por hora eu fazer esse percurso em 30 minutos, se eu dobrar a minha velocidade, se eu for agora a 40 km por hora, o que vai acontecer com o meu tempo? Reduz pela metade. Eu dobrei a velocidade. Então, se eu dobro a velocidade, eu reduzo o tempo pela metade. Certo? Então, a 40 km por hora eu fazia esse mesmo percurso eu faria esse percurso em 15 minutos. Certo? Se a 20 km por hora eu percorro 30 minutos, então a 40 km por hora eu percorro em 15 minutos. Agora, o que eu quero de fato é que a gente consiga compreender a relação entre as grandezas. Vamos lá. Esquece os números. Vamos usar os dois exemplos que eu dei. Esqueça os números. Primeira relação que eu utilizei foi consumo de arroz em uma cantina e número de pessoas. Certo? Consegue pensar junto comigo, refletir junto comigo, que quando eu falo em número de pessoas e consumo de alimento, consumo de arroz, se eu aumentar o número de pessoas, eu também aumento o consumo de alimento. Tá vendo? Que na medida que uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Logo, nós estamos falando aí do quê? Nós estamos falando de duas grandezas diretamente proporcionais. Certo? Duas grandezas diretamente proporcionais. Na medida que eu aumento o número de pessoas, eu aumento o consumo de alimento, consumo de arroz. É o que está dito nessa definição, nessa definiçãozinha aqui, o que ele quis dizer nessa definição aqui de relação direta. Ok? Agora, o outro exemplo que eu dei. Quais eram as grandezas?
velocidade e tempo. Eu falei que levava, andando a 20 km por hora, eu levava 30 minutos para ir da várzea ao Ipu. Então, quais as duas grandezas que eu estava relacionando? Velocidade, 20 km por hora, e tempo, 30 minutos. Como eu disse, esqueça os números. Isso é indiferente. Porque na regra de 3, se você captar essa informação de analisar o que é direto e o que é inversa, você faz qualquer tipo de questão independente dos valores. Então, olha só. Quando eu relaciono grandeza velocidade e grandeza tempo, o que acontece? Isso é tipo, já é algo que é para ser de nossa própria capacidade de raciocinar. Porque entenda, se eu aumento a minha velocidade, né, para fazer um determinado percurso, uma determinada viagem, se eu aumento a velocidade, qual a tendência de qual que é a tendência do tempo? Aumentar ou diminuir? Fica a pergunta. Se eu aumento a velocidade em uma viagem, o que vai acontecer com o meu tempo de viagem? Eu vou levar mais tempo para concluir essa viagem ou menos tempo? Está todo mundo respondendo aí o correto, né? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo da viagem. Isso é óbvio. Isso fica claro para todo mundo. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Certo? Logo, se eu aumento uma coisa, uma grandeza, e por consequência a outra grandeza diminui, então nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Certo? Inversamente proporcional. Uma aumenta, a outra diminui. Fica claro para todo mundo esse ponto? Acredito que fique claro. Nós vamos já para um exemplo prático, para que a gente possa ver isso na prática, na resolução de uma questão. Tá? Hoje eu mostrei muito as mãos aqui, tá, gente? E vocês viram essa mão com uma luva, não é bem uma luva só de 2 dedos, por conta da mesa aqui, tá? É só para evitar o contato aqui dos dedos, o dedo mindinho. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente analisar e avaliar. Pronto, temos aqui já um exemplo, né, na tela, e aqui fica claro da gente analisar. Vamos lá. O que diz esse exemplo? Um medicamento é administrado na dose de 5 ml para um paciente de 20 kg. Qual será a dose para um paciente de 60 kg? Um exemplo bem simples, né? E compreendendo, né, que o medicamento, aquele tipo de medicamento que segue conforme a pesagem do paciente. Então, vamos lá. Aqui, a gente relaciona duas grandezas, certo? Que é o volume, né? O volume, 5 ml, e o peso da pessoa, né? 20 kg, a massa aí. Então, se eu tenho uma relação entre apenas duas grandezas, logo nós estamos falando de uma regra de 3 simples. E aí eu vou, nesse primeiro momento, mostrar bem passo a passo como construir essa ideia, certo? E como que eu resolvo uma questão de regra de 3. O que é o ideal na questão, para resolver uma questão de regra de 3? É você dividir, separar, melhor dizendo, separar por grandeza, certo? Então aqui eu vou ter o volume e aqui eu vou ter a grandeza quilogramas aqui, certo? O que ele está dizendo para mim? Que esse medicamento ele segue na proporção de 5 ml para 20 quilogramas. A pergunta é, qual será a dose para um paciente de 60 quilogramas? Logo aqui, se o que eu quero saber, eu vou chamar, se eu quero saber qual será a dose, né, o volume, o ml, eu vou chamar de X. Pronto. É sempre assim que você vai montar a regra de 3. E aqui, nós estamos falando de uma regra de 3 direta ou inversamente? Perceba que tem umas que são bem simples, né, de você fazer essa avaliação. Essa regra de 3, ela é direta ou é inversa? Pergunto vocês. Vamos avaliar comigo, vamos lá. Se eu aumento o peso da pessoa, eu aumento ou diminuo a dose de medicamento? Aumento também, né? Logo, significa dizer que nós estamos falando de duas grandezas
diretamente proporcional, certo? Essas grandezas, elas são diretamente proporcional. Diretamente. Ok? E aí, como que eu resolvo uma questãozinha dessa de regra de 3 diretamente proporcional? Simplesmente fazendo... Aqui é que é a famosa de regra de 3, tá? Que é multiplicar cruzado. O famoso cruz credo aí, para alguns ouviram muito isso no ensino médio. É o multiplicar cruzado, né? Você multiplica os meios pelos extremos. Tá? A ordem com que você faz isso não importa. Então vamos lá, ó. X vezes 20, 20x. 5 vezes 60, 300. Logo, x vai ser igual a 300 dividido por 20. Corta 0 embaixo, 0 em cima. 20 dividido por 2, 15. Portanto, 15 ml. Ok? Simples, pessoal. Pode alguém estar vendo isso aí e dizer, eu não acredito que o Osnar está fazendo tudo isso para resolver uma questão dessa maneira, sendo que eu vi de cara que era bem de uma maneira muito mais simples. Aqui numa questãozinha dessa, né, que é bem um exemplo bem de introdução, bem inicial, obviamente que alguém pode ter percebido isso aqui, não é? Ó, e ficarei imensamente feliz se você tiver percebido. Olha só. Ora, aqui como é uma proporção muito simples, ele está dizendo que se para uma pessoa que tem 20 quilogramas, a medicação é 5 ml. Se eu fosse seguir na mesma proporção, significa dizer o quê, gente? Ó, que é esse lance da proporção? A cada 20 mais 5 ml. A cada 20 kg mais 5 ml. Então, ó, 20 kg consome 5 ml. Então, 40 kg, que é o dobro de 20, vai ser 10 ml, que é o dobro de 5. 60 quilos, que é, né, mais uma vez o 20, né, o 20 mais, somado aí, né, no anterior. Então aqui vai ser o 10 com mais o 5, já que eu tá vendo aqui em cima, ó, que a cada 20 quilos são 5 ml, então 40 quilos 10, 60 quilos 15. Se eu fosse seguir, né, construindo dessa tabela, 80 quilos seria 20 ml, 100 quilos 25 ml, e por aí vai embora. Isso aqui é também, na prática, uma construção da ideia de uma regra de proporção, a famosa regra de 3. Todos os problemas você consegue resolver dessa maneira, construindo assim igual estava? Óbvio que não. Principalmente quando você tiver números que não são exatos, números maiores, numa situação, um problema um pouco mais complexa. Por isso que eu já mostrei de antemão essa avaliação, como ela deve ser feita. Mas claro que em situações mais simples como essa, não há nenhum problema em você fazer dessa maneira. Ok? Pois vamos seguir adiante com um outro exemplo. Pronto. Aí vamos lá, já tem outro exemplo aí na nossa tela, né? Vamos avaliar daquela mesma maneira. Vamos lá, lendo aí junto comigo. Uma moto com velocidade constante de 30 km por hora percorre uma certa distância em 1 hora e 30 minutos. Qual deve ser a velocidade da moto para que ela possa percorrer esta distância em 45 minutos? Vamos lá, aqui já uma tabelinha dá para fazer, talvez? Dá, construindo aquela tabelinha que eu fiz por último no exemplo anterior? Possível, mas já vai ser um pouquinho mais chato. Vamos ao nosso, a gente chama de um algoritmo geral aí para resolução de problemas de regra de 3, né? Qual é a sugestão? Dividir em grandezas, né? Deixa eu até fazer de preto aqui. Dividir em grandezas. Quais as grandezas que nós temos? Nós temos aqui a velocidade em quilômetro por hora e nós temos a velocidade tempo. Vou botar assim, a velocidade tempo. A grandeza tempo, perdão. Aí ele diz que aqui, ele a 30 km por hora, ele percorreu em 1 hora e 30 minutos. Aí qual deve ser a velocidade para que ele possa percorrer essa distância em 45 minutos? Você percebe que um momento ele usa hora, né, 1 hora e 30 minutos, depois ele quer saber a distância em 45 minutos. Então, a gente vai ter a grandeza tanto em hora como em minutos. Por organização e para que seja possível a gente dar prosseguimento na resolução do nosso problema, vamos deixar isso tudo em minutos, certo? Que é o ideal. Minutos. Então, pergunto vocês, 1 hora e 30 minutos, correspondem a quantos minutos? Ora, 1 hora é 60, então 60 mais 30, então
1 hora e 30 minutos, né? 1 hora e meia é nada mais, nada menos que 90 minutos. Isso ele percorrendo a 30 km por hora. A 30 km por hora ele percorre isso em 90 minutos. Logo, qual a velocidade? É o que eu quero saber, então, é o X da questão, né? O famoso X da questão. A moto deve percorrer essa distância para que ele consiga percorrer a distância em 45 minutos. Ok? Qual deve ser essa velocidade? Vamos lá naquela avaliação junto comigo. Eu tenho duas grandezas, velocidade e tempo. Pergunto vocês, gente, se eu aumento a velocidade. Eu aumento a velocidade. Aquilo que eu dei no meu exemplo até, né? O que vai acontecer com o tempo? Ora, eu estou numa viagem. Na medida que eu aumento a velocidade nessa viagem, no percurso dessa viagem, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir o tempo. Porque quanto mais rápido, quanto maior a minha velocidade, menor é o tempo. Pergunto vocês, por favor, me respondam. Sendo bem sinceros. Respondam de alguma maneira, tá? Seja num comentário, seja num... Eu vou até aqui aparecer maior, aqui abaixo do exemplo de vocês. Abaixo do exemplo da outra. Pergunto vocês, fica compreensível essa ideia para vocês? Na medida que eu aumento minha velocidade em uma viagem, eu diminuo o tempo de viagem, tá bom? É que vocês me respondam de alguma maneira aí, reajam no vídeo, façam alguma coisa aí, tá bom? Que eu vou... dentro de cada módulo eu estou deixando lá o questionário e também estou acompanhando a participação de vocês pelo questionário que está sendo disponibilizado lá, tá certo? Então vamos lá, continuando. Tendo em vista que fica claro para todo mundo isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma proporção inversa. Significa dizer que isso aqui é inversamente proporcional. Certo? Significa dizer que isso aqui é inversamente proporcional. Agora, como que eu resolvo isso? Como que eu faço a resolução desse problema? Ó, tem uma coisinha que a gente tem que se ligar quando essas grandezas elas forem inversas. Quando for inversamente proporcional, numa regra de 3 simples, né? Eu tenho que pegar uma dessas duas grandezas e inverter a ordem na qual elas estão. Eu sempre gosto de mexer com a outra, que não é a que tem a variável x, tá? Gosto de mexer com a que tem os dois valores, mas se você inverter também aqui não vai fazer diferença não. A questão é, você só pode inverter uma delas duas. Se inverter as duas, obviamente não vai fazer diferença nenhuma, fica do jeito que está. Então, ó, quando é inversamente proporcional, eu repito uma e inverto a outra. Não era 90 sobre 45? Então vai ficar 45 sobre 90. E aí, faça a multiplicação do meio pelos extremos. Correto? X vezes 45 vai dar 45x. Ok? 90 vezes 30. 3 vezes 9, 27. Acrescenta os dois zeros, né? Um zero daqui e outro zero daqui. E a gente já discutiu esse tipo de multiplicação, né? Em uma aula anterior. Então, isso vai dar 2.700. Logo, x vai ser igual a 2.700 dividido por 45. Quanto que dá 2.700 dividido por 45? Vai dar 60, não é isso? Vai dar 60. 60 km por hora. Ok, gente? Fica claro para todo mundo? Pode você ter percebido uma outra situação. Aqui, ó. Que é justo, até similar ao exemplo que eu dei. Em 30 km por hora, ele fazia o percurso em 90 minutos. Aí, olha só, a pergunta era, para que eu faça esse percurso em 45 minutos? Percebe que 45 minutos é metade de 90? Ou seja, ele está perguntando assim, para que eu diminua pela metade o meu tempo de viagem. O que eu tenho que fazer com a velocidade? Ora, para que eu diminua pela metade o meu tempo de viagem, eu preciso aumentar o dobro da minha velocidade. Então, se era 30, passou a ser
60. Tudo bem, pessoal? Acho que ficou bem claro esse exemplo aí para vocês, correto? Pessoal, coloquei aí na tela, tá? A tela tá bem grande aí na tela de vocês. Um mapa mental, né? Que ele dá aí 5 passos, né? De como você proceder para resolver a regra de 3 simples. Esses mapa mental ajudam, né? Em fixar determinados processos. Claro que não tem a mesma eficiência que para outras disciplinas, assim, quando eu falo da questão da disciplina de matemática, pelo fato daquilo que eu falei para vocês bem no início, né, do, do nosso curso, num dos primeiros vídeos, onde eu deixei bem claro que matemática é muito prática, certo? É muito mais a prática. Não existe grandes segredos na disciplina de matemática, na questão de assimilar conteúdos, se não resolver questões. Tipo, não há método mais eficiente do que esse. Mas claro que tudo que vem para agregar contribui, ajuda. Então, eu vou até estar tirando aqui meu vídeo novamente, para que vocês possam printar, possam, né, dar uma olhada posteriormente, vocês podem printar essa tela e tal, e salvar esse mapa mental aí, tá bom? Vou estar trazendo aqui um outro exemplo para vocês. Então vamos lá, gente. Continuando aqui com um exemplo, né? Agora um exemplo talvez um pouco mais envolvendo mais de duas grandezas. Lembra que eu falei lá no início? Se um determinado problema ele envolve duas grandezas, nós estamos falando de regra de três simples. Se ele envolve três ou mais, né? Três ou mais, estamos falando de uma regra de três composta, ok? Pois vamos lá. 3 enfermeiros aplicam 180 doses, né, de certa medicação em 2 horas. Quantas doses 5 enfermeiros aplicarão em 3 horas? Pois bem, vamos lá. Nós temos quantas grandezas aí? Nós temos números de enfermeiros, nós temos quantidade de doses e nós temos o tempo, hora. Então, nós estamos falando de 3 grandezas, certo? E aí, vamos dizer assim, como chamei lá anteriormente, né, o algoritmo geral da resolução de problemas, sobre a regra de 3, o que nos instrui a fazer? Dividir essas grandezas, né? Para que a gente tenha noção do problema, de como que a gente vai resolver esse problema. Então, é o que eu vou fazer. Vamos lá. Os números de enfermeiros. Então, ele diz que 3 enfermeiros, número de doses, aplicam 180 doses, e o tempo em hora em 2 horas. Então, quantas doses? Olha onde é que está o nosso problema. Número de doses. Ele quer saber quantas doses. E está o nosso X da questão, né? 5 enfermeiros aplicarão em 3 horas. Perceba que agora nós temos 3 grandezas. Aí vamos aqui. Atenção, certo? Atenção a nosso algoritmo de resolução, como estou chamando. Gente, você vai observar a grandeza onde tem a variável x e você vai isolar ela de um lado da igualdade. Então fica 180 sobre x igual. Pronto, ela fica isolada, ela fica separada. As outras ficarão depois desta igualdade. Elas ficarão exatamente como estão, na mesma ordem. Tipo, enfermeiros, 3 sobre 5, horas, 2 sobre 3. Isso vai depender se essas outras grandezas, comparada à grandeza dose, que é a grandeza que compõe a variável, que traz consigo a variável x, né, que traz a incógnita do problema, a gente vai comparar com essa grandeza que traz a incógnita do problema, se elas são direto ou inversamente proporcional. E analisa comigo como é que a gente faz isso. Ó. Sempre eu tomo por base a grandeza que tem a variável x. Pergunto a vocês. Pessoal, se eu aumentar o número de doses a serem aplicadas, eu vou levar, comparando aqui com hora, tá? Esquece aqui, por enquanto, o enfermeiro, quantidade de enfermeiro. Por enquanto, você esquece essa parte aqui, tá certo? Esquece aqui. Então, se eu aumentar o número de doses a serem aplicadas, comparado ao número de horas, eu vou precisar aumentar ou diminuir o tempo de aplicação? Não sei, estou trazendo, inclusive, né, problema muito relacionado
assim, ou contextualizados com a realidade de vocês. Gente, se tem uma determinada quantidade de enfermeiros, entenda que nesse momento eu estou comparando aplicação de doses e hora e tempo. Não importa a quantidade de enfermeiro. Se tem uma quantidade lá de enfermeiro aplicando uma certa quantidade de dose, se eu precisar aumentar a quantidade de doses a serem aplicadas, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para executar esse serviço? Vou levar mais tempo. Então, o que eu concluo nesse primeiro momento? Que doses e horas são grandezas diretamente proporcional, porque na medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Ó. Perceba que a outra também aumenta. Logo, elas são diretamente, elas estão indo na mesma direção. Então, aqui eu vou botar 2/3, que é a hora, né? Aqui. Agora, eu esqueço hora e vou comparar doses, que é a grandeza que tem a variável x, com número de enfermeiros. Agora eu esqueço aqui por enquanto, isso aqui, ó. Esqueço. Pergunto a vocês, pessoal, se eu aumentar, entenda lá que eu estou aplicando determinada, né, uma quantidade de doses. Se eu precisar aumentar a quantidade de doses, né, para quantidade de aplicações de doses, eu vou precisar aumentar ou diminuir o número de enfermeiros para fazerem esse serviço. Entenda que está aumentando o serviço, vai precisar de mais doses serem aplicadas. Aí eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade de enfermeiros. Consegue refletir comigo que eu vou precisar aumentar o número de colegas enfermeiros? Porque se tem mais doses para ser aplicadas, significa dizer que eu tenho mais trabalho para fazer. Se tenho mais trabalho para fazer, eu preciso de mais gente para fazer esse trabalho. Logo, precisa aumentar o número de enfermeiros. Significa dizer também que enfermeiro e dose estão diretamente proporcional. Logo, eu coloco aqui 3/5. Vou até colocar o tracinho de fração, tá? Porque não deixa de ser uma fração. E agora o que eu faço? Agora vem a parte boa. Ó. Como agora o mais difícil é essa avaliação, tá? Avaliar se é direto ou se é inversamente proporcional. Essa é a parte mais complexa. Tudo bem? Essa é a parte mais complexa, sem dúvida. Passou isso, agora o que eu vou fazer? Sempre vai. Ó, se eu tivesse aqui mais duas grandezas, tá? Se eu tivesse aqui mais duas grandezas, sei lá, grandeza. Vou chutar aqui, velocidade, grandeza, sei lá, peso, né? Que aqui a gente já tem. Eles continuariam multiplicando essas frações das outras grandezas, tá? Aqui a gente continua multiplicando indefinidamente, certo? Conforme a quantidade de grandeza. Eu vou apagar porque a gente só tem duas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. A multiplicação de fração. Como disse a fração. Então aqui eu repito, ó, 180 sobre x. O processo é sempre esse, tá, gente? 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 5 é 15. A multiplicação aqui meio pelos extremos. 6 vezes x, 6x. 15 vezes 180 vai dar 2.700, correto? 2.700. Logo, x é igual a 2.700 dividido por 6. 2.700 dividido por 6 vai ser igual a 450. Logo, eu digo que 5 enfermeiros em 3 horas, né, aplicarão 450 doses da mesma medicação. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para todo mundo aí esse nosso exemplo de regra de 3 composta? Espero que sim, certo? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Pessoal, como falei, como já deixei bem claro, já fui bem repetitivo nesse ponto, matemática é muito isso, é resolução de problemas, certo? Resolução de questões. Essa aula ela estará em um vídeo único, né? Tendo em vista que é um assunto totalmente único, né? Um assunto que falamos a todo tempo de uma única coisa. Ele estará em um vídeo único e terá também lá um questionário. Reforço, né, a necessidade de que vocês participem resolvendo o questionário para que eu possa ir tendo ideia de como que está o andamento e tudo mais, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, ok?
Fiquem com Deus, um abraço e até mais.